Até o médico especialidade, né? Porque é o que? Endócrino, gastro, ortopedista. Eu fiz ortopedia, depois eu fiz medicina esportiva. Eu tenho título eu sou especialista em ortopedia, sou especialista em medicina esportiva. Mas eu fiz outras 5 pós-graduações. Então, só que tá ruim. Endócrino. Tá dentro do que eu fiz também. Quer dizer, médico pós-graduações. Já bota logo, médico com PH, acabou. Não, cara, que assim, pra conseguir fazer o que eu preciso fazer, Carioca, você precisa saber se entender. E a nossa querida Mari, falei igual o jogo agora. Mari Macchione, que é da Suplay. Do Grupo Suplay. Do Grupo Suplay. Que engloba quem, Mari, pra turma entender? Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanut. Ai, que fraqueza. Dr. Peanut. É uma empresa de suplementos alimentares, snacks saudáveis, enfim. Muito saudáveis, muito gostosos, muito bons. Pois é. Que a gente eu já faço uso desde a minha mudança, viu? Olha, eu tô com a honra de ter nossos 3 patrocinados aqui na mesa. Aí, ó, tá vendo? Dr. Paulo Musi, Carioca e Bola agora. É exatamente. É muito legal. Max Titânio tá de parabéns. A gente tá muito feliz porque é aquilo que eu falo aqui no Tica. Sempre que a gente tem marcas que a gente coloca no nosso dia a dia aí, fazer parte, não de uma coisa que a gente não faça uso, e sim de um produto que realmente acredita, né? E eu ganhei aqui de um outro ex-influenciador teu que me deu. E essa caixa ficou guardada há tanto tempo. Não, mas eu gostei na hora. Eu gostei na hora. Não, eu não tava na pegada. Aí quando eu entrei na pegada... Você desconfiou, você falou, não, eu não tava na pegada de proteína. Perdido. Eu tava no X-salada e tal, ele sabe. Né, tava no iFood só pedindo as coisas. Finger Foods, pacotinho e tal, né, só na farra boa. Aí, rapaz, o dia que eu tomei vergonha na cara, eu me deparei com aquela barrinha de proteína. E ali, tudo mudou. Não, é bom demais. Aí eu fui aprendendo, coloquei dentro da minha dieta. Tipo, que eu vou falar pra você, tem umas que são ruins, irmão. Não, tem umas que eu não vou dizer que é... Ruim, mas não da Max. Porque quando quem foi que mostrou pra gente foi o Cariani, quando ele era da Ele Max. que trouxe a caixa. Ele falou, toma, que eu falei, bicho, eu não quero, irmão. Nem me vem com isso aí, porque a Gabi, minha senhora, já come faz tempo. Ela me dava uns negócios, irmão. Era você mastigar isopor com cimento, sabe? Sabe o que acontece? Você passa uma camada de cimento no isopor. Eu falei, bicho, isso é muito ruim. Cara, o dia que eu experimentei a da Max, né, não era patrocinado, não era nada. Não tinha... Cara, eu falei, que coisa gostosa, cara. É bom, é muito negócio bom. Aquela barrona de proteína pra mim... Esse é o nosso diferencial, porque a gente acredita, assim... O alimento, as pessoas utilizam também para ter um conforto, Sim. né? É uma hora que as pessoas gostam, né? Se sente bem, se né? sente bem. Então, a gente sempre investiu muito na saborização para as pessoas realmente gostarem de estar consumindo. Um pouco de prazer, produtos, né? Pelo menos. Sim, exatamente. Claro. Você ajudar na... Além de ser saudável, é gostoso. Exatamente. Na digestibilidade. É uma coisa um pouco mais profunda. Você palatável, tem também que é a questão do comportamento. Alimentação é comportamento. Tá? Então, o que você diria se eu falasse para você, olha, nos próximos 5 anos, a sua refeição da tarde vai ser bife com batata frita. Você vai comer todo dia. Ótimo. Nos primeiros meses, sim. Vive 5 anos assim. Depois você não aguenta olhar. Exatamente. É isso então, aí. quando você pega os atletas, por exemplo, que fazem dieta, alguns caras da minha idade, 45, 46, 47, né, o que você percebe é que eles criaram aversões a determinados alimentos, né? E o que tem de interessante na Max é que tem esse cuidado com aquilo que é o paladar. Por quê? Porque quando você começa a suplementação, aquilo começa a fazer parte da tua vida. Do dia a dia. E assim, num dia a dia que é corrido, que às vezes você tem que fazer o que a gente chama de meal replacement, né? Você não consegue fazer uma refeição, então você tem que usar um equivalente, né? Ou se você tiver uma coisa muito saborosa, é bom no começo. É muito fácil. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que tem alguns potes de suplemento que os potes são pequenos, porque ninguém consegue tomar até o final. Entendi. É menor por causa disso, para não enjoar. E, na verdade, quando você tem uma coisa... E quando você tem a flavorização, que é a real dificuldade do que é o whey, porque o whey, por exemplo, na origem dele, ele é salgado. Ele é salgado. É salgado? Não sabia. Dá um trabalho para você conseguir. Flavorização é mais... não sei, Mari, é o processo desafio, né? Tudo, é o processo mais caro e a gente precisou desenvolver ao longo do tempo aromas específicos para o whey. Porque aroma no Brasil, né? Assim, e no mundo, o que está acostumado a aromatizar? O aroma é o que dá sabor aos alimentos.
chocolate, produtos Canela, coisa sei lá que diabo. com gordura, né? Então é. fica mais fácil fazer essa aromatização que a gente chama. Então a gente trabalhou com as nossas, que a gente chama de casas de aroma. A gente trabalhou com essas casas de aroma, a base de whey, para fazer aromas específicos para o whey protein. Então por isso que hoje a gente consegue chegar numa saborização que preenche o paladar, que não tem tanto aquele, a gente chama de aftertaste, que não tem tanto... Depois que você aquele ingere. amarguinho. Isso, Entendi. exatamente. E o aroma, para o pessoal entender, porque uma coisa é sabor, outra coisa é Sim, aroma. sim. Né? Sabor é Sim. doce, salgado, amargo, azedo e umami. Né? Então são os 5 paladares que a gente tem. O aroma é daqui. É o olfato, né? Exato. Então, muitas vezes, quando a gente tem o aftertaste, o que você tem? Você tem aquilo que você, quando engole, aquilo que é o resquício do alimento, ele volta pelo nariz, mas ele volta por trás. E você sente um cheiro esquisito. Entendi. Isso é muito comum em suplementação pela quantidade de química que você coloca, que é outra coisa que também tem que ser balanceada. Então, sempre que a gente vai olhar um suplemento, a gente tem uma caixa, um pote de whey aqui. Temos, deve ter aí. Tem, Você sabe que isso é uma coisa Acho que eu interessante pra trouxe gente... Acho que eu trouxe na mochila, pessoal, não sei se tem um pote lá. Quando você olha, por exemplo, o que você vai ver numa dose de whey protein, você tem que ver a taxa de proteína que ele te oferece. Tá, né? isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Isso é um dos Isso é fatores 20 mais que a gente gramas. usa. Isso. Por dose. O ideal A é você A dose dividir. é um copinho daquele? O que é a dose? Então, a dose pode ser um copinho ou 2 copinhos, Tá, depende. entendi. Né, do que Aí é o padronização. nutrólogo, o nutricionista que vai meio que te ajudar, né? Não, Não? a empresa normalmente recomenda a dose. Tá. É que quando a gente fala de dose, por exemplo, se você for pegar a dose que falavam até 2015, 2016, falavam que a dose de proteína para uma refeição tinha que ser alguma coisa entre 15 e 20 gramas. Tá. Hoje, por exemplo... Por refeição. Por refeição. Tá. Em estudos recentes, principalmente um cara que escreve bastante, ele é muito famoso, a gente até apelida ele de Dr. Protein, né, o Stuart Phillips, ele fala, olha, dependendo do que você faz de exercício, pode ser que a dose chegue a 35 gramas por refeição. Caramba. Agora, o que a gente tem que entender? Que todo o processo, por exemplo, de treinamento, ele é passível de você entender como o seu corpo inteiro. Então, não é só que o seu músculo ele ganha força porque você vai submetendo ele a esforços repetitivos, mas do ponto de vista de alimentação, o seu trato gastrointestinal ele vai funcionando melhor. Por exemplo, você está há um tempo de dieta, você consegue comer do jeito que você comia antes? E se sentir Eu já muda. nem como mais. Já muda bastante. Eu perdi. Perde a vontade, né? Eu não. Por exemplo, vamos comer ali um X-Bacon. Sabe? E detonar. Eu não tenho mais tem esse nem a mesma uma satisfação. batatinha, Não, não tenho mais o ímpeto. Isso. Eu E tinha se ímpeto. você- Eu muda ia. comer, e se você Muda comer, você não vai se sentir bem. Você vai sentir que alguma coisa não está Fica legal. mais pesado, é verdade. Porque na alimentação, o que é importante você entender? É que você tem pelo menos 3 processos importantes quando se você fala da proteína. Você tem a absorção, Uhum. você tem, aliás, a digestão, você tem a absorção e você tem a incorporação. Então, essa proteína você consome, tá? Qualquer coisa, qualquer tipo de uso. Se eu comi um bife, se eu comi uma clara de ovo, se eu tomei uma dose de whey protein. Isso tem que ser digerido. Né? O whey protein ele não é proteína digerida, ele é proteína do soro do leite. Então, quando você tem as gradações de whey protein, é o quão refinado é esse processo. Entendi. Né? Então, o whey concentrado é um whey que tem um pouco mais de carboidrato, ele tem presença de lactose. O whey isolado é só o whey que você tem muito pouco carboidrato, você já não tem lactose. É e aí, isso que eu finalmente, preciso. o whey hidrolisado quando você tem uma pré-digestão. Mas também não dá para você fazer algo 100% hidrolisado, porque um dos métodos mais utilizados, que é a hidrólise ácida, ela deixa um sabor que depois Bem, fica não é difícil. agradável. Exatamente. Aquele bafo ruim, né? Pessoa bafuda. Nossa, A pessoa isso parece que pode chupou a acontecer. meia, né? O apelido do cara é marginal, Pinho. É.